Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com a playlist sobre estatística para questões do Enem, vestibulares e concurso. Então agora eu queria chamar a sua atenção para a questão de gráficos como fonte de informações para a leitura, para resolvimento de questões que podem surgir para você, tá certo? Então, a primeira questão que a gente quer abordar aqui é que você pode ter várias alternativas, vários tipos de gráficos, que aqui a gente faz um prenúncio a respeito disso e que nós vamos aprofundar os principais, tá certo? Então, o primeiro deles aqui é o histograma. Professor, o que é um histograma? Como se comporta um histograma? Vamos dar uma olhada aqui? Veja bem, você tem uma tabela e você quer mapear essa tabela no formato gráfico. Então, veja bem, você vai ter aí uma variável, no caso aqui a quantidade das notas, os valores das notas, os intervalos de notas, e você vai ter os quantitativos aqui do lado esquerdo. Né? Então você tem aqui o número de estudantes que estão desse lado aqui. Ó. Então eu tenho com nota menor que 50, aproximadamente aqui, ó, dois alunos. Tá certo? De 50 a 60, 5 alunos. De 50 a 70, veja que interessante aqui também, os intervalos aqui. Ó. O intervalo aqui é fechado em 50 e aberto em 60. Aqui é fechado em 60 e aberto em 70, tá? Então o colchete significa um intervalo fechado, então o 60 faz parte desse intervalo aqui, mas o 70 não, está aberto. O 70 faz parte desse de cá, ó, 70 a 80 tal. Então a gente pode fazer essa leitura aqui, ó. Por exemplo, aqui é aproximadamente 19 ó, alunos nessa faixa de 70 fechado a 80 aberto. De 80 a 90 aqui, ó, nós vamos ter mais ou menos 49, 39 aqui, ó, tá certo? 90 fechado e 100 aberto, nós vamos ter aqui, ó, aproximadamente 20, 21, 22%, 22 alunos aqui, ó, tá certo? Maior igual a 100 aqui, ó, tá certo? Maior igual a 100, no caso 100 aqui, vai ser o quê? 2 alunos nessa situação aqui. Então você consegue sintetizar informações e tem aquela ideia de que um gráfico fala, uma figura, uma imagem fala muito mais do que palavras, né? Então você consegue entender. Então este gráfico aqui é chamado de histograma. Olha lá, vamos ver aqui. Interpretação simples. O que é que eu tenho que atentar? Quanto maior for a barra, essa barrinha vermelha aqui, ó, que se destaca em relação às demais, significa que é maior a frequência, é maior a ocorrência, que é mais importante. Então isso é muito importante você guardar aí, tá? Olha aqui, vamos dar uma olhada no histograma geral aqui. Então nós temos um histograma aqui, ó. Veja que o intervalo mais importante está aqui de 20 a 30, tá certo? E que 20 a 30 vai ocorrer aqui, ó, aproximadamente 9 aqui. Tá certo? Ó, 0 a 10 nós vamos ter 2, tá certo? 10 a 20 aqui, ó, nós vamos ter aproximadamente 3. 30 a 40 nós vamos ter aqui 4. 40 a 50, 1, tá? Então você consegue ver aqui, você pode analisar e responder questões em cima disso aqui, tá certo? Então este aqui é um histograma, é um gráfico de barras que você tem a variável que você está analisando aqui no eixo do X e a quantificação dela no eixo Y. Olha o outro exemplo aqui, ó. Pontos no vestibular. Então você tem aqui a quantidade dos alunos que tiraram essa nota e no eixo do X você vai ter a nota aqui. Por exemplo, a nota 0. Então quase, vamos dizer, 480 alunos aqui mais ou menos tiraram a nota 0, tá certo? 40 pontos, ó, você vai ter aqui esse grupo de alunos aqui, ó, tá, tirou 40 pontos, aqui tirou um pouco menos, ó. 60 pontos, tá aqui, ó, e os outros que estão no intervalo distribuído aqui, ó, tá certo? Ó, ninguém tirou 80 pontos, a maior nota vai estar aqui mais ou menos o que 75. Então veja, esses gráficos também, eles podem ter linhas tracejadas, uma linha de grade para facilitar você quantificar o peso, vamos dizer assim, de uma determinada barra dessa aqui, de um determinado intervalo. Então é uma forma de você avaliar. Olha aqui um outro aqui, ó. Por exemplo, num vestibular, os cursos que os alunos escolheram. Então eu tenho aqui administração, ó, mais ou menos 120, psicologia 250, computação aqui, ó, mais ou menos 40, sistemas aqui, ó, 100 e mais ou menos a mesma quantidade de administração aqui, ó, tá certo? 120. Direito aqui, ó, 570, 580. Então você consegue enxergar. E você tem essa opção, como eu falei, de colocar grade aqui, ó, colocar linhas paralelas aqui para poder quantificar aqui no eixo do Y com mais precisão. Vamos ver uma outra alternativa aqui, ó. Nota em matemática, né? Então nós temos aqui os valores aqui, ó, tá certo? Ó,
1,5, 2,5, 3,5, etc. E a quantidade de alunos que tiraram essas notas aqui, ó. Então, por exemplo, a nota mais comum foi essa aqui, ó, aproximadamente aqui 3, tá certo? Ó, então, mais ou menos 120, 130, 140 alunos tiraram essa nota aqui, ó. Então, é uma forma de você ler esses gráficos aqui, ó, tá certo? Então, a nota menor foi o que aqui, ó, 9,5, 10 e pouco aqui a pontuação que esses alunos tiraram nessa nota de matemática. Então, este tipo de gráfico é o histograma e é muito comum aparecer em questões do Enem, em vestibulares, em notas de concurso. Então, é uma forma de você fazer leitura de dados de forma gráfica e ser cobrado em cima desses gráficos com afirmativas a respeito desses dados que estão sendo estudados no âmbito da estatística, tá ok? Então espero que você tenha gostado. Queria que você se inscrevesse aí no canal, que você curtisse o vídeo, que você mandasse para algum amigo, divulgasse o trabalho, para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso projeto, tá bom? No mais, um grande abraço e até a próxima!